Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo, como de costume, é oferecido pela Comic Boom de Biteria de São Paulo, que eu todo vídeo falo dela, ela apoia o ministério e faz um trabalho muito bacana. O link para Comic Boom tá na descrição do vídeo, caso você queira conhecer o trabalho deles. Mas vamos lá, sobre o que eu quero falar nesse vídeo? Basicamente sobre esse quadrinho aqui, O Bom Asiático, obra do Pornsak Piquechot, que cuida dos roteiros, e do Alexandre Tefenkgi. Eu sempre fico confuso sobre como pronunciar esses nomes. Se eu tiver errado, pode botar aí nos comentários que eu aprendo, né? O Pornsak, o Piquechot, é o mesmo autor de Infiel, quadrinho de terror que foi lançado aqui no Brasil em 2023 pela Pipoca Nanquim. É um autor que parece aí que a Pipoca Nanquim está sendo a casa dele, né? Tanto o Bom Asiático quanto o Infiel são obras dele lançadas aqui pela editora. E essas duas obras, elas têm características em comum. Basicamente, elas são obras que abordam o tema do preconceito e do racismo e fazem isso de modo bem explícito, bem direto. Não tem como a pessoa dizer, não é isso. Não, tá óbvio, é isso, né? E não é comum que obras desse tipo, que são mais explicitamente políticas e críticas, sejam acusadas de panfletárias, assim, né? Na verdade, toda obra que tem um conteúdo mais abertamente político, seja qual for esse conteúdo, em algum momento pode acabar recebendo esse título, né? É panfletária. Mas é o seguinte, será que toda obra explicitamente política é panfletária? Antes de entrar nesse assunto, eu quero dizer que quando eu estou falando isso, eu não quero inicialmente fazer um juízo de valor sobre o conteúdo da mensagem que a obra quer passar. O que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, existem obras panfletárias de valores que eu julgo péssimos, que eu julgo pérfidos, sei lá, quantas obras panfletárias o nazismo não produziu? Quantas obras panfletárias, sejam livros, sejam coisas de transmissão radiofônica, quantas obras o nazismo não produziu, né? E aí o conteúdo é terrível. Mas também existem obras panfletárias de valores que eu julgo bons, como por exemplo a crítica ao racismo. E o que faz uma obra ser panfletária não é o que ela defende, não é, vamos colocar assim de maneira bem simplória, não é se ela é do bem ou se ela é do mal, não é se ela defende algo bom ou algo ruim, né? Embora às vezes possa parecer isso, né? Normalmente as pessoas usam o adjetivo panfletário para criticar uma obra que fala sobre algo que ela discorda, né? Uma pessoa faz isso, né? Tipo, essa obra é panfletária. O problema não é que ela seja artisticamente ruim, mas que ela está defendendo algo que eu não gosto, assim, né? E não é isso que torna uma obra panfletária. Não é ela defender uma cosmovisão, ou ela defender uma posição política, uma ideologia que me é contrária, né? Obras de ideologias que eu não gosto podem não ser panfletárias, e obras que eu gosto podem ser, né? O que torna então uma obra panfletária? Ao meu ver, é quando o desejo de passar a mensagem é tão grande, mas tão grande, que a arte é sacrificada em função desse desejo. Os ditames artísticos, eles são meio que, eu não vou dizer que ignorados, mas eles são colocados em segundo plano, né? Uma obra panfletária, por exemplo, ela não costuma admitir nuances, ela acaba funcionando tudo no preto e no branco, numa espécie de maniqueísmo, ela não admite contradições, ela não admite ambiguidades, né? Tudo tem que ser claro e quase sempre com um didatismo, como que pegando o leitor pela mão para ensinar. É assim, tá? Reparem, né? Parece que uma obra panfletária ela tem medo de que o leitor não capte a mensagem que ela quer passar, ou então confunda essa mensagem, não entenda muito bem, enfim, né? Isso não vai fazer com que a gente perceba que nem todo quadrinho que tem uma denúncia, uma crítica política, uma crítica social é panfletário. Inclusive, vale a pena a gente pensar, né? A realidade
as ideologias, os pensamentos, né, eles são matéria-prima para a arte, eles vão ser absorvidos e metamorfoseados na arte. Né? Isso deve inspirar, mas não restringir. E aí gera um contexto onde nuances são possíveis, onde aprofundamentos e críticas são possíveis. Né? O interessante é que quando a mensagem submete a arte, a própria mensagem, pelo menos ao meu ver, parece ganhar mais força, porque ela se torna artisticamente atraente, vamos colocar dessa maneira. Então, quando a mensagem se submete à arte, ela segue os ditames da arte, ela se torna mais atraente. E aí uma obra é profundamente política ou crítica, mas não é panfletária. Eu falei tudo isso para chegar em O Bom Asiático, que é um quadrinho crítico, explicitamente político e nada panfletário. O Picket Shot, ele parte de um dado histórico da situação dos migrantes chineses nos Estados Unidos na década de 1930. E a partir disso, ele vai discutir xenofobia e também a construção da idade em um contexto onde se é inferiorizado, pela cor de sua pele, pela sua origem. Há uma grande pesquisa por trás desse quadrinho. Inclusive, eu descobri aqui que os chineses foram os primeiros imigrantes ilegais nos Estados Unidos. No século XIX, nós temos uma lei de exclusão chinesa que proíbe a entrada de chineses no país, exceto 4 categorias, que seriam estudantes, diplomatas, comerciantes, enfim, exceto 4 categorias. E os chineses, quando chegavam, eles pacificavam num local de uma espécie de quarentena, que é a Ilha Angel, para provar que eles eram dessas categorias, e às vezes eles ficavam até 2 anos nesse lugar. Né? Era um lugar de triagem, assim. Existiam outros também, mas para os chineses isso era mais intenso, a média de permanência deles era maior. Enfim, repara, tudo isso dá um contexto, mas não é só um contexto que funciona como um pano de fundo para a história, como um ambiente onde os personagens se movem. Isso pode até ser interessante, mas é muito mais que isso. A trama e os personagens são construídos a partir dessa situação. Tudo envolve isso. E aí a história traz temas como o desejo de ser aceito, as contradições internas e externas de um migrante num contexto de exclusão. E, gente, isso numa trama no ar. Isso que vale dizer, isso aqui é uma história no ar, daqueles detetives durões, sabe? Que lidam com o submundo. Inclusive, na história aqui nós vemos um dos primeiros, é ficcional, né? Mas seria um dos primeiros detetives sino-americanos dos Estados Unidos. Inclusive conversa com uma tradição. Aqui no final nós temos uns textos bem legais que falam quem foi o primeiro, tanto o primeiro da realidade quanto o primeiro da ficção. Aqui nós temos um dos primeiros detetives sino-americanos da história dos Estados Unidos, né? E ele vai investigar o quê? Ele vai ser chamado do Havaí para São Francisco para investigar o assassinato da empregada chinesa do seu pai adotivo. O pai adotivo dele é um milionário que o adotou após a morte da sua mãe, que também era uma empregada. E essa empregada atual, ela desaparece e o velho entra em coma, né? Sofre um infarto, fica lá como um coma, né? Fica desmaiado. E aí o filho dele, o filho de sangue, chama esse irmão adotivo, que é um detetive, para investigar lá em Chinatown, né? E aí qual é a relação dessa moça com a família, né? Qual é a relação da família com Chinatown? Cara, como é que é essa vida em Chinatown? Como é que é a relação da polícia com esse pessoal? Enfim, é uma trama tensa, com bastante violência e que ao trazer uma ambientação diferente, acaba inovando também no que diz respeito ao noir. O noir acaba sempre girando em torno de alguns temas, isso é comum, né? Todo gênero tem isso, girando em torno de alguns temas, e quando essa ambientação é trazida, ela dá um sopro de novidade, é bacana, né? O Picket Shot é aquele tipo de autor, pelo menos me parece, que quer transitar entre os gêneros. E Infiel, ele trouxe um terror,
e aqui um noir. E eu fico pensando, né, que essa é a impressão que eu tenho dele como autor, que ele parece julgar que os gêneros diferentes, ajudam a ele a tratar temas como xenofobia, exclusão, preconceito. O enfoque desses gêneros faz com que ele possa levantar algumas questões dentro da própria arte que ele está trazendo. Enfim, os desenhos do Tefeng, que são ótimos, ele é um dos desenhistas que eu mais gostei de ver esse ano. Assim. Eles são muito... Os desenhos são expressivos, a narrativa é muito boa. Enfim, é uma série que ganhou tanto o prêmio Harvey quanto o prêmio Eisner. É um belo lançamento da editora Pocket Nankin. Foi originalmente uma minissérie lançada pela Image Comics. Vale elogiar mais uma vez os textos no final, eles são bem úteis, eles ajudam, trazem coisas do contexto histórico, do contexto de criação. Bom acerto trazer isso, foi um acerto ter isso na edição, né? Mas enfim, série da Image Comics, lançada no Brasil pela Pocket Nankin, um quadrinho forte, um quadrinho crítico, um quadrinho politicamente engajado e, ao meu ver, nada panfletário, porque não sacrifica a arte e a mensagem, mas a arte faz com que a mensagem seja potencializada. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre o Bom Asiático. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, de se inscrever caso esteja chegando no canal por agora. Tem vídeo sobre quadrinhos, 4 vezes por semana aqui no canal, né? São 3 vídeos e uma live. Deixa eu mas o que? Lembrar do link da Amazon, eu vou deixar o link para o Bom Asiático, caso alguém tenha interesse. Mas lembra que qualquer compra que você fizer, se você entrar por esse link, você ajuda o canal a crescer e a melhorar, me ajuda a produzir cada vez mais e melhores vídeos. Afinal, é esse link aí que dá o sustento material aqui no Ministério dos Quadrinhos. Se você utilizar, não vai fazer diferença nenhuma para você, mas faz toda a diferença para o canal, tá certo? Para então por aqui, minha gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.